Lapidado para servir. Capítulo 2. Apocalipse. Bênção ou terror. O Senhor Jesus, após ter sido ascendido aos céus, desejou revelar-se à sua igreja de maneira muito gloriosa. Ele havia sido morto e seus servos precisavam saber que, apesar de sua morte ser tão terrível, ele estava vivo e elevado ao céu, onde se encontra rodeado de glória e esplendor. A primeira palavra do livro de Apocalipse é revelação. Isso quer dizer que, ao contrário do que muitos dizem, esse é o livro que nos mostra claramente as grandiosas bênçãos de Deus à sua igreja amada. Nele, aprendemos que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá e, ao mesmo tempo, é o Cordeiro de Deus. É também a resplandecente estrela da manhã e aquele que venceu para abrir o livro selado e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, do 5 ao 13. Como Apocalipse nos revela a misericórdia de Deus. Quando Cristo repreende a Satanás, ele o fez usando sua força de leão. Mas quando sua repreensão é dirigida aos seus filhos, ele usa a humildade de um cordeiro. Que Cristo maravilhoso! Apocalipse nos revela. Que pena é saber que muitos têm medo desse maravilhoso livro. Além de todas essas bênçãos, Apocalipse ainda nos mostra que somos reis e sacerdotes e que haveremos de reinar com Cristo por toda a eternidade. Esse livro nos diz garbosamente: Jesus Cristo é o primeiro e o último. Em 1:18, encontramos uma revelação confortadora para o povo de Deus. Confira. Quando Jesus venceu a morte na cruz, ele desceu às partes mais baixas, conseguiu segurar as chaves da morte e do inferno em suas mãos, e hoje podemos rejubilar em alta voz. O nosso maior inimigo não manda nem na sua própria casa, pois o nosso amado Salvador tem as suas chaves em suas potentes mãos. Que livro maravilhoso e confortador é Apocalipse! Quando Jesus deu essa visão a João, o seu maior desejo era que ela fosse ensinada na sua igreja. Mas, infelizmente, os homens mudaram esse rumo e fizeram desse livro um objeto de medo e terror. Abra sua Bíblia nos textos abaixo relacionados e confira. Que Apocalipse nos foi dado para ser lido e ensinado nas igrejas do Senhor. Apocalipse 1:3, 1:11, 2:7, 22:7, 22:10, 22:16 e 22:18. Diante de tantas provas altamente convincentes de que esse é o livro para ser ensinado na igreja, surge uma interrogação. Quem tem tanto interesse em encobrir as verdades de Deus? Se do capítulo 4 ao 18 é de difícil interpretação, por que não desfrutar das ricas promessas reveladas nos 3 primeiros e 4 últimos? Em 22:6 diz que Deus enviou o seu anjo para mostrar essas coisas aos seus servos. Como podemos nos atrever a agir de maneira contrária à ordem divina? Se Apocalipse não fosse para ser ensinado, como se explicará o envio das cartas às igrejas da Ásia, tendo como remetente o próprio Cristo? Será que a condição espiritual de muitos não tem sido a verdadeira causa de tanto receio dessa abençoada relíquia cristã? O mundo vê esse livro como sinônimo de catástrofe. Para o povo de Deus, ele deve ser encarado como grande prova do amor de Cristo aos seus filhos. Em Amós 3:7 diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Estas palavras do profeta nos causam muito regozijo, pelo fato de sabermos
que o Senhor tem um grande zelo por nosso futuro. Todavia, a indiferença de muitos tem impedido que os filhos de Deus possam desfrutar de tão gloriosas promessas reveladas nesse livro. Em 22:16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos ensinar estas coisas nas igrejas. Como é triste saber que estas palavras de Cristo foram esquecidas. Se tudo o que Jesus revelou a João teria de ser ensinado na sua igreja, por que sua ordem ainda não foi obedecida? O comovente apelo de Cristo precisa ser atendido. Enquanto os homens tentam amedrontar o mundo com este livro, o próprio autor diz: não celes as palavras da profecia deste livro. 22:10. Desde que o mundo existe, Satanás sempre tentou desviar o homem de ouvir a palavra de Deus, e parece que, com respeito ao livro de Apocalipse, ele está conseguindo o seu sujo intento. Se o livro da revelação do Filho de Deus não for aberto nas igrejas, certamente elas pagarão um alto preço por terem olvidado o comovente apelo do Mestre que diz: enviei o meu anjo para vos ensinar estas coisas nas igrejas. Enquanto o mundo teme com medo de Apocalipse, os cristãos precisam rejubilar de alegria por tão abençoada revelação. Vale a pena lembrar: bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Uma carta do céu. Como é emocionante recebermos carta de alguém que gostamos. Se num telefonema podemos ouvir a voz da pessoa apenas uma vez, na carta podemos ter esse privilégio quantas vezes desejamos, já que o papel guarda com fidelidade até as vírgulas. Se quando recebemos uma carta de alguém ficamos tão felizes, que dizer quanto esta que vem do céu? Foi exatamente isso que aconteceu com a Igreja de Cristo no ano 96 da nossa era. Todos os livros da Bíblia foram inspirados aos homens de Deus, aqui mesmo na terra. Mas Apocalipse foi ditado pelo próprio Cristo nas cortes celestiais. A sua agência aqui na terra. O Senhor Jesus enviou 7 cartas que representam o estado de sua igreja em todas as épocas. Que pena é saber que tais correspondências não tenham recebido a devida importância. Os grandes líderes de todas as religiões do mundo morreram, foram sepultados, e lá permanecem seus restos mortais em suas tumbas esqueléticas, mas no local onde Jesus foi sepultado, na entrada do seu túmulo, poderá ser encontrada a seguinte frase: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Lucas 24:6. Aleluia! O fundador da igreja está vivo. Baseado nessa glória sempiterna, podemos afirmar garbosamente: a igreja de Cristo foi edificada em cima de uma sepultura vazia. Que honra para nós cristãos! Os servos mais eficientes de Satanás sempre fizeram maior esforço para ofuscar o brilho da igreja do Senhor. Entre esses sanguinários inimigos, podemos enumerar as cruzadas e a maldita Inquisição, nas catacumbas geladas do ódio em nome do divino. Mas a cada gota de sangue inocente derramado no solo sagrado, nascia um forte rebento, trazendo consigo o alvorecer de um novo dia. Vale a pena recordar o que o Senhor Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco: duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Atos 9:5. Infeliz daquele que tentar abalar os alicerces da Igreja do Todo-Poderoso. Em Apocalipse 2:5, lemos: removerei do seu lugar o teu castiçal. Essa é uma séria advertência à Igreja que perde a sua característica. Nada é tão lamentável para o cristão do que perder a sua identidade.
Remover o castiçal significa retirar o direito, pegam notadamente o que eles confessam usurpadamente serem. Que tragédia é para uma pessoa gloriar-se de cristão quando de seguidor de Cristo não tem nada. Muitos hoje, no afã de mostrarem ser socialmente bem-sucedidos, pouca questão fazem de honrar a identidade da Igreja. O conceito de pecado tem sido desvirtuado, dando lugar ao modernismo aplaudido por aqueles que, apesar de autodenominarem-se Igreja, jamais fizeram jus a tão honrosa nomenclatura. Muitos acham que a Igreja precisa ser reconhecida pela sociedade como uma organização social onde concorde com tudo e com todos, a fim de que a mesma não seja considerada antiquada. Mas enquanto a Igreja satisfazer a sociedade sem Deus, o Cristo glorioso afirma categoricamente: eu removerei do teu lugar o teu castiçal. Muitas vezes, a Igreja precisa copiar as normas do mundo, com medo de tornar-se rejeitadas pelos homens. Mas ela se esquece que a pior catástrofe que poderá lhe acontecer é perder a sua identidade perante aquele que a criou. Enquanto a Igreja primitiva revolucionava o mundo de então, impressionando-o com suas poderosas ações transformadoras de vidas, muitos hoje procuram inspirar-se nas melancólicas atitudes humanas, minguadas de inspiração. Precisamos voltar às bases que ergueram com firmeza os alicerces daquela que foi a Igreja poderosa nos tempos apostólicos. Vale a pena lembrar: removerei do seu lugar o teu castiçal. Que o Cristo glorificado se digne de nos livrar de tão vergonhosa situação. Criança, como tratá-la? Eu não poderia escrever este livro sem falar algo sobre as crianças. Por várias vezes fiquei estarrecido com a maneira de alguns pais tratarem as suas crianças. A Bíblia diz que pai e filho devem se amar mutuamente, mas muitos pais acham que só os filhos têm o dever de amá-los e respeitá-los. As mesmas atitudes praticadas por muitos filhos nada mais é do que uma herança genética dos seus próprios pais. Isso significa que um pai que bate no filho pelo fato do mesmo chorar na hora de uma proibição está castigando alguém que inculpavelmente errou. Quando o Antigo Testamento diz que se deve aplicar a vara à criança, obviamente não está autorizando ninguém a cometer injustiça com seres inofensivos e cheios de ternura. A disciplina, sendo usada de maneira correta e com amor, certamente produzirá frutos. No entanto, os absurdos que vemos até mesmo pais cristãos cometendo só revoltam a criança. Muitos pais não sabem educar os filhos, falando seriamente e usando a verdade, deixando assim a criança com certa razão para a peraltice, e a primeira travessura avança na criança como se fosse um animal. Devemos lembrar que não se pode ofender também os animais. A ideia que muitos pais passam para os filhos sobre Deus tem sido a primeira razão por que muitos deles, ao crescerem, não querem nem ouvir falar nesse ser que castiga inocentes. Pois no desejo de obterem a obediência dos filhos, jogam toda sua ira sobre Deus, dizendo-lhes: Papai do céu castiga. Conheço muitos filhos que tomaram ódio da igreja, simplesmente por terem aprendido dos pais que Deus é um castigador de crianças. Certamente muitas orações de pais para que os seus descendentes voltem à igreja deveriam ser recheadas com pedido de perdão a Deus e aos seus próprios filhos pelas injustas tacadas que lhes aplicaram. Por que, em lugar de ameaçarem em nome de Deus, dizendo aos filhos que Papai do céu castiga, os pais não dizem:
Papai do céu lhe ama muito. Você acha que ele merece essa sua atitude? Seria uma maneira de a criança refletir positivamente sobre Deus. Muitos pais pensam que crime é apenas ofender um estranho e ir para uma delegacia de polícia. Mas a disciplina tem a mesma proporção criminal quando é aplicada num filho de maneira errada. Muitos pais batem nos seus filhos e ainda os proíbem de chorar. Isso é um crime insuportável diante de Deus. Como pode uma criança tomar uma chicotada e permanecer calada? Talvez seja uma forma de tortura não aceita nem mesmo por bandidos enfurecidos. Se os pais são cristãos, a disciplina dos filhos precisa ser aplicada de maneira sábia e com amor. Como já falamos, muitas crianças são travessas, e quem não foi? Por culpa dos próprios pais que não sabem ensinar-lhes. Já vi filhos apanharem por não querer ir à igreja, e ao crescerem se tornaram criminosos. Para alguns pais, as crianças têm que ir à igreja com a mesma disposição deles, e lá permanecerem sentadas ouvindo um discurso sobre escatologia durante 40 minutos, enquanto deveriam estar nas dependências do templo num culto apropriado à sua faixa etária. Certamente pais assim terão que pagar por tamanha injustiça. O que fazer então? Deixar as crianças agirem livremente? De maneira nenhuma. Uma vez que o cristão tem a mente de Cristo, a disciplina deve ser aplicada, como nos diz Paulo, escrevendo aos Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina do Senhor. Se os pais aplicarem a disciplina do Senhor aos filhos, certamente eles não ficarão irados. Outra grande injustiça aplicada às crianças é aquela em que os pais, ao ouvirem um cochicho sobre o filho, logo o castiga, antes de tomar conhecimento do que realmente aconteceu. Já ouvi de muitos pais que batem muito em filhos, incitados por maledicências, e logo depois foi constatada a mentira. Infelizmente, absurdos assim têm acontecido com os nossos pequeninos indefesos. Há pais que prometem isso e aquilo aos seus filhos, a fim de que os mesmos concordem com eles em alguma proposta, e depois não cumprem a palavra, deixando-os desapontados e desconfiados. É muita falta de amor para um pai surrar um filho de tenra idade, simplesmente porque o mesmo praticou uma atitude que faz jus às peraltices da sua idade. Como pode um pai de 20, 30 ou 40 anos exigir atitudes maduras de uma criança de 5 ou 6? Os pais que exigem respeito dos filhos em relação à sua pessoa devem lembrar que as crianças também merecem respeito dos adultos, já que, segundo Jesus, delas é o reino dos céus. Além de todos esses absurdos, ainda podemos citar aquele que muitos pais cometem, falando mal de pessoas da igreja na presença dos filhos. E isso credencia as crianças a tomarem antipatia e ódio daquelas pessoas que ensinam lindas lições, mas cujos nomes são citados negativamente por seus pais no recinto sagrado do seu lar. Isso é uma verdadeira tragédia para as crianças que crescem aprendendo que aquelas pessoas que tanto falam coisas boas nas igrejas são, na verdade, pessoas sem caráter, conforme seus próprios pais. Está muito tarde, mas ainda podemos mudar essa situação. Criança merece respeito, porque as que hoje estão se revoltando com atitudes tribais, amanhã poderão estar no altar de Deus ensinando aquilo que aprenderam. Castigar uma criança que não pode se defender é uma verdadeira atitude de violência.